Guerra ou batalha espiritual? Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9, lemos: Humilhemo-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo nos exalte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sejamos sóbrios, vigiemos, porque o diabo, nosso adversário, anda em redor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 9. Assim como numa guerra, dois presidentes de nações se desentendem e colocam seus exércitos para destruir um ao outro. Há uma guerra entre Deus e o diabo. De um lado está Deus, resgatando ou buscando resgatar vidas do domínio do diabo, isto é, o ser humano que foi sequestrado por Satanás desde o Éden. Do outro lado está o diabo com seus agentes, com suas mentiras, calúnias, enganos e perseguições contra os soldados de Jesus Cristo. O anticristo com seu projeto. O sistema comunista socialista é um projeto do anticristo criado pelo diabo para estabelecer a guerra contra Cristo e seu povo, infiltrando no meio do povo fiel verdadeiros espiões com o nome de evangélicos. Por isso existem diversos comunistas como membros das igrejas evangélicas. Nesta exposição, vou contar um pouco da nossa experiência nesta guerra espiritual. Esta guerra se tornou acirrada quando entramos no ministério da pregação do Evangelho em setembro de 1972 e quando agora em 3 de dezembro de 2022 estaremos completando 50 anos de ministério. Por levar com seriedade o zelo pela obra de Deus, esse período tem sido para mim uma batalha espiritual implacável. Nossa experiência com o diabo. Numa guerra contra o diabo, ele age de várias formas. Nas primeiras tentativas, ele tenta usar seres humanos para denegrir a imagem dos servos de Deus, inventando calúnias, difamações infundadas, como tem feito hoje através da política comum e nas igrejas. Por isso quero lhes deixar claro que nesta exposição eu estarei realmente citando alguns exemplos dentro da administração política do nosso país. Quando o diabo percebe que pelo poder do Espírito de Cristo, os servos de Deus superam nos conflitos entre os humanos, ele passa a agir diretamente, atacando os filhos de Deus, como foi o nosso caso. Ele nunca apareceu visivelmente para mim, mas em diversas ocasiões era possível ouvir suas vozes ameaçadoras. Por algumas vezes o diabo conseguiu me levar à beira do suicídio, por depressão sofridas. Mas Deus não permitiu. Certa ocasião, ele disse à minha esposa com toda a ironia: "Vocês estão derrotados e eu os venci." Em contra-ataque, a esposa lhe respondeu: "A guerra ainda não terminou. Em nome de Jesus Cristo, seremos mais que vencedores." Durante os quase 50 anos nesta batalha espiritual, temos conseguido experiências e definições quando encontramos pessoas falando pelo poder e a natureza do diabo e quando as pessoas falam pelo poder e a natureza do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Alguns exemplos hoje.
especialmente no contexto político. Ouvimos expressões tão absurdas de acusadores cujas vozes são semelhantes às vozes do diabo que ouvimos. Definimos devido às experiências adquiridas nesta guerra espiritual. Vamos a alguns destaques, entre outros, no STF, como são arrogantes, prepotentes, mentirosos, caluniadores e enganadores. Os que mais têm vozes com as características de Satanás são os três envolvidos em questões eleitorais. Ouvindo um deles e o presidente do Senado argumentando sobre defesas e suposta transparência nas urnas eletrônicas, para nós que temos discernimentos espirituais, é como ouvi-los. Nós vamos fraudar, sim, as urnas. Foi isso que eu entendi pelo discernimento espiritual, pelo tom de voz e pela obsessão, como tentam chamar atenção para uma mentira que eles estão praticando. São irritantes ver tanta hipocrisia. Por mais que eles fabricam palavras esclarecedoras, mas o tom e o aspecto das vozes são bem semelhantes às que ouvimos de Satanás. É como querer enfeitar ou camuflar o diabo com as características de Deus. Dizem uma coisa e praticam outra. Assim como Satanás prometeu fazer de Adão e Eva deuses, se eles comessem do fruto da árvore proibida. Mas com o pecado, o que ele deu ao primeiro casal e a todos os seus descendentes. Todos nós, hoje, somos vítimas das mentiras e promessas mentirosas do diabo. Assim são eles. São ditadores e tentam passar a mensagem de democratas. São discretos blasfemadores de Deus. Outra experiência que confirmou tais intenções foi quando a ideia dos eleitores do atual presidente quanto ao repasse da mensagem sobre o traje a usar no dia da eleição. Quando alguma nota entra em contradição com as suas ideias diabólicas, eles forçam o administrador do WhatsApp a limitar os repasses das mensagens, que é de 5 por vez para 1 por vez, e chamam isso de democracia, subestimando a inteligência do povo brasileiro. Isso vem acontecendo ao longo da utilização do WhatsApp a fim de dificultar as comunicações pelos seus interesses diabólicos. O sol ainda não se pôs. Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16. Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16, narra a primeira experiência de batalha, de guerra enfrentada pelo povo de Israel contra os amalequitas. Israel tinha saído recentemente da escravidão do Egito e por isso não tinha preparo para guerrear. E também tinha o número bem menor de homens ou soldados comparado ao exército de Amaleque. Enquanto os homens de Israel guerreavam contra os amalequitas, Moisés, Arão e Hur estavam em cima de um monte. O segredo da vitória ou derrota estava em Moisés. Durante a guerra, enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, o pequeno exército de Israel prevalecia. Quando, pelo cansaço, Moisés baixava as mãos, os inimigos prevaleciam. Foi quando Arão, o irmão de Moisés, teve uma ideia. Colocando uma pedra no local, Moisés assentando-se sobre ela e Arão e Hur sustentando as mãos de Moisés erguidas até o pôr do sol, quando Israel venceu a batalha com a intervenção de Deus. Êxodo capítulo 17, versículos 11 a 13. Moisés edificou um altar, dando-lhe um nome. O Senhor é a nossa bandeira. Êxodo capítulo 17,
versículos 14 e 15. A bandeira nossa já estava sendo ridicularizada, e quando foi eleito este novo presidente, e ele conseguiu restaurar o verdadeiro símbolo do Brasil. A bandeira vermelha estava tentando substituir a bandeira verde e amarela. E nós hoje temos a bandeira verde e amarela como símbolo da nossa pátria, porque nós temos um presidente temente a Deus, homem honrado e homem de coragem, inteligente e batalhador, e colocando no seu governo Deus acima de tudo e de todos. A nós cabe assumir as posições de Arão e Hur, sustentando as mãos do presidente através do apoio moral e espiritual e através das nossas orações. Assim, somamos esforços para destruir o império de Satanás neste país. No final, a vitória sempre é de Deus, com todos os seus servos que lutam juntos. Olá, irmãos em Cristo. Vamos à luta na conquista da vitória no tempo de Deus.